Olá, turma, aula 2 de matemática, professor Miguel com vocês aqui. Estamos no roteiro 3, tá? E a gente vai aqui estudar sobre os números reais, mais precisamente sobre as potências, tá bom? O que é potência? O que é, na verdade, uma potência? É uma operação que é definida da seguinte maneira. Se eu tenho um número real a elevado a n, esse n vai me dizer quantas vezes eu vou repetir o a. Então vai ser a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes, ou n fatores, tá? Então eu tenho aí uma potência, essa é a definição de potenciação, tá ok? Por exemplo, 3 elevado à quarta potência, onde o 3 é chamado de base, o 4 é chamado de expoente, e o 81, que é o resultado final, é chamado de potência. Então eu vou ter que repetir aqui, ó, 3 por 4 vezes, ou 4 fatores de 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Lembrando que potenciação, na verdade, é uma multiplicação sucessiva de fatores iguais, tá bom? Então vamos lá, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 é 81. Então 81 aqui é o resultado que é chamado de potência. Tá ok, turma? Essa é a definição de potenciação. Beleza. Agora, se você observar, ainda sobre potência, a gente deve estudar as propriedades de potência, tá? As propriedades de potência. As propriedades de potência são, primeira, produto de potências de mesma base. Por exemplo, a elevado a n vezes a elevado a n. A elevado a m vezes a elevado a n. Então, você vai fazer o quê? Repetir a base, que é o a, e somar os expoentes, m mais n. Aqui eu tenho um exemplo de uma propriedade de potência, onde a base é um número, uma fração. Então, eu tenho aqui 1/5 elevado à sexta potência, vezes 1/5 elevado ao quadrado. Então, o que eu devo fazer pela definição da propriedade 1? Eu devo repetir a base, que é 1/5, e devo somar os expoentes. 6 mais 2 é igual a 8, tá? Então, é assim que a gente trabalha na primeira propriedade de potenciação. Vamos agora para a segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Na divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Por exemplo, menos 4 elevado ao cubo dividido por menos 4. Eu tenho aqui que a base é menos 4, então eu vou repetir a base. E os expoentes são 3, e como essa base aqui não tem um expoente aqui definido, aqui em cima, não está aparecendo, fica subentendido que é 1. Então fica 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Então, o resultado aí é menos 4 elevado ao quadrado. Tá ok, turma? Agora, a terceira propriedade é a potência de uma potência. Se você tiver, por exemplo, um número, tá? Uma potência a elevado a m, isso elevado a n, você vai ter que repetir a base e vai multiplicar os expoentes. Então, fica a elevado a m vezes n. Então, vamos lá. Eu tenho 1,5 ou 1,5 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Então, eu vou repetir a base, que é 1,5, tá? E vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3, 6, tá? Porque aqui é uma potência de uma potência. Tá ok, turma? Beleza? Então, essas são as 3 primeiras propriedades. A quarta propriedade, que eu vou mostrar aqui para vocês, a quarta propriedade é a chamada potência de um produto ou quociente. Então, para eu calcular essa propriedade aqui, basta eu distribuir o expoente. Por exemplo, se eu tiver 2 números multiplicando e um expoente, tudo isso elevado a um expoente, eu devo distribuir o expoente para cima dessas duas bases. Da mesma forma é a divisão. Se eu tiver uma divisão e tiver um expoente envolvendo essa divisão,
eu coloco o expoente em cima do numerador e do denominador. Nesse caso aqui, porque é fração, tá? Beleza, olha o exemplo aqui. 2 elevado ao quadrado vezes 3. Tudo isso elevado ao cubo. Eu tenho aqui duas bases. Eu tenho essa base aqui, que é o 2 ao quadrado. E eu tenho essa base aqui, que é o 3. Aí eu coloco o 3 expoente distribuindo para cima do 2 ao quadrado e para cima do 3. Foi isso que eu fiz aqui. O 3 foi para cima do 2 ao quadrado e o 3 foi para cima do 3. 2 ao quadrado é 4, tá? E, na verdade, 4 ao cubo. Aqui fica 4 ao cubo. Ou simplesmente 2 e aplica a propriedade 3 aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então, fica 2 elevado à sexta potência. Vezes 3 ao cubo. Pronto. Encerra aí. Eu tenho duas bases, tá? E aqui ficou 6 porque na verdade, essa base aqui é 2 ao quadrado. Então, fica a potência de uma potência. Repito, se você quisesse colocar 4 aqui e colocar o 4 elevado ao cubo também, não tinha problema, tá? Quando o expoente for 0, tá? Quando o expoente for 0. Quando o expoente for 0, sempre o resultado dessa potenciação vai ser 1. Ou seja, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Contanto que esse número, né, seja diferente de 0. Então, se tiver menos 8 elevado a 0, por exemplo, o resultado disso vai ser 1. Qualquer número racional, qualquer número real elevado a 0 sempre é igual a 1. Tá bom, turma? Contanto que, claro, que essa base não seja 0, porque 0 elevado a 0 não tem definição. Não está bem definido na matemática o 0 elevado a 0. Notação científica. Para encerrarmos a aula de hoje, vou falar para vocês de notação científica. Tá? Notação científica, na verdade, é expressar um número bem grande ou um número bem pequeno como uma potência, como produto de uma potência de base 10. Por exemplo, um número bem grande. Esse número aqui é 150 milhões. Então, o que acontece? Você vai colocar o número, nesse caso, esse número aqui, tá? Que é diferente de 0, que seria, no caso, 15. Mas aí você considera ele entre 0 e 10, tá? Porque o 15 já passa de 10, então você anda mais uma casa. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas até a vírgula chegar aqui entre o 1 e o 5. Então o expoente vai ser 8. Então fica 1,5 vezes 10, que é a base sempre, tá? Elevado a 8 positivo, elevado a 8, tá? Porque a vírgula andou 8 casas até chegar aqui entre o 1 e o 5. Tá bom, turma? Então, quando o número for grande, o expoente sempre é positivo. Que é o que acontece de maneira contrária quando os números forem pequenos. Quando os números forem bem pequenos, como 0,000004, para a gente expressar ele em forma de notação científica, a gente vai deslocar a vírgula agora, tá? No caso, como se fosse para a direita. Aí você vai ter que ver quantas casas decimais existe esse número, tem nesse número, para você considerar o expoente. Então, eu coloquei aqui 4 vezes 10, que é a base, e conta quantas casas decimais tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais. E como o número é muito pequeno, tá? É bem pequeno, é 0, alguma coisa, então a gente considera o expoente negativo, tá? Sempre o expoente vai ser negativo. Porque, na verdade, turma, esse valor aqui é como se fosse, transformando o número decimal em fração, é como se fosse 4 sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, tá? E 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, é como se fosse 4 sobre 10 milhões, tá? É como se fosse 4 sobre 10 milhões. Então, como eu estou colocando aqui uma fração, tá? Ou seja, é uma base fracionária, só que no denominador, então o expoente vai ser negativo, tá? Expoente vai ser negativo.
porque o número aqui se torna bem pequeno, tá bom, turma? Beleza? Então é isso aí. Para mais dúvidas, ou se você quiser ter algum contato aí, tá? Você deixa no vídeo os comentários. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, coloque aí como comentário no vídeo, tá bom? Então é isso aí. Um abraço e até a próxima aula.